A casa dele veio assim ao meio do caminho e tornou para trás. A mulher era um pano de memória, toda a gente a chamar, porque o que havia, o que não havia. Estava cheio, estava tudo cheio, estava mesmo da Rosóis também tinha. Só o tal tiro colano é que ficou lá a mandar as velas todas. Onde as pessoas estavam no lado da estrada, mas ficaram automaticamente no outro lado. Caiu a teto e caiu paredes e... A ilha de São Jorge, como é sabido, é uma ilha que, em termos de crises sísmicas, bate o recorde a todas as outras. Se calhar, olha, é na infelicidade que nós somos a primeira. E nesse sentido, aconteceu que a crise sísmica de 1964 teve e apresentou alguns indicativos que algo estava para acontecer. Em 21 de agosto de 1963, sentem-se alguns sismos nas Ilhas do Triângulo, Faial, Pico e São Jorge, em que, inclusivamente, há alguns estragos no Cais de Pico. A partir de 13 de dezembro de 1963, começa-se a sentir um tremor contínuo, como se fosse de erupção vulcânica, que depois termina em janeiro de 64. Em 29 de janeiro de 1964 e 1 de fevereiro de 1964 verifica-se que os cabos submarinos aqui no canal de São Jorge arrebentam por tração. Acontece, portanto, que todos estes dados pareciam querer indicar que algo havia para acontecer. E no dia 15 de fevereiro de 1964, às 7 horas da manhã, um sismo do grau 6 da escala de Mercalli abala algumas freguesias de povoações de São Jorge, nomeadamente Urgelina, Ribeira do Nabo e Manadas. Mas nesse mesmo dia resistam-se 179 sismos. E no dia seguinte, 129 sismos. Nos primeiros 3 dias, esses sismos têm o seu epicentro entre Urgelina e Manadas, naquelas zonas que antes tinha havido, portanto, erupções vulcânicas históricas. Depois, esse epicentro, que tem o seu início no Pico Maria Pires e depois avança para o Pico da Esperança, a partir do dia 18 transfere-se para a Costa de Rosais. E aquelas pessoas que tinham sentido com mais força os sismos nos primeiros 3 dias passam a sentir um certo alívio e Rosais e Velas é que são as zonas mais atingidas. No dia 18, portanto, com o epicentro já em Rosais, acontece pelas 10 horas da manhã um abalo de terra do grau 8 da escala de Mercalli. É o ponto do toque para que as pessoas das Velas, Rosais e toda a zona sul de Santo Amaro e toda a zona sul do Concelho das Velas seja evacuada. Lembremos, nessa altura não há serviços de proteção civil, as ligações telefónicas são difíceis e, portanto, é a Câmara que faz do que hoje se chama Serviço de Proteção Civil e manda evacuar as populações. E elas, da zona Manadas e Urgelina, ainda vão para o lado sul, mas por causa de aluiamentos de terras e a própria estrada, Velas, Rosais começam a evacuação pelo lado norte da ilha.
esta gente começou toda a gritar. Eu tinha 3 filhos, uma filha e 2 filhos, uma de colo, a rapariguinha, e a minha sogra, uma velhinha. Viemos aqui para o canto do Jardim da Orgelina. Tivemos ali uma tarde inteira a comer pão e queijo que vinha da padaria. Depois fui para a Calheta, estive lá 3 semanas. Estávamos um dia lá no caminho ao pé da casa que tinha uma tasca que era o Favinha, e aquele caminho veio, a casa dele veio assim ao meio do caminho e tornou para trás. Era uma coisa feia. E ficou-me de recordação porque nesse dia fazia 35 anos. Isso então a gente nunca se esquece. Foi um tempo mal passado. Eles estavam sempre a dizer que vinha para pior e os relâmpagos eram azuis, como a lume, mas uma coisa azulada, e a chuva, o vento eram quase sérios. A terra começou a tremer uns dias antes. Era pouca coisa, mas até tinha uma terra à borda da rocha. E foi lá ver, tinha a erva da costa lá semeada, foi lá ver e assentei-me em cima da parede lá, mesmo perto da borda da rocha. E a parede estava sempre a tremer. E a casa também estava sempre, a porta de um quarto estava sempre a traquejar uma coisinha, mas a gente não previa nada daquilo. E depois é que aconteceu aquilo. Comecei a trabalhar cedo e senti qualquer coisa e vi que era um abalo e disse à minha sogra, deu um abalo, e ela disse, tu és tolo. E eu levantei-me para confirmar, fui à casa de um vizinho que é meu padrinho, o Sr. Amar Severino, a minha madrinha que estava, Lucília Soares. Disse, madrinha, eu ia abrir a boca e veio um daqueles grandes. Estava nas velas, no café Jardim, Flor Jardim, a tomar café. Claro que foi um choque muito grande, as pessoas a correr tudo para a rua, né? E eu, como era da freguesia da Orgelina, meti-me no carro e dirigi-me para a minha freguesia. No caminho já encontrei muitas pessoas apavoradas, mas dirigi-me sempre à freguesia. Quando cheguei a casa, já andava meu pai, minha mãe, era o padre de Brasília. Nesta altura a gente também tinha uma rede telefónica em casa, onde telefones em casa, onde a gente fazia as ligações para as casas todas, né? Quando faziam a chamada. E aquilo era um panemória, toda a gente a chamar, porque o que é que havia, o que não havia. E as pessoas já estavam bastante apavoradas, que aquilo deu aquele coisa muito grande, aquele abalo muito grande, mas depois deu e continuou sempre mais pequeninos, mais pequeninos, mais pequeninos. Até que chegou uma altura que já era demais e a gente lembrou-se de passar para o Conselho da Calheta, porque tínhamos lá família e dormíamos lá em casa da família. Esse dia eu estava a picar um porco em casa de uma tia minha nas Hermanadas e enquanto lá estivemos não se sabia de que movimento é que andava aí. Depois quando vim para baixo é que encontrei várias caminhonetes de caixa aberta, cheias de pessoal a passarem para a Calheta. Então aí é que se começou a receber notícias que nas velas que o abalo tinha dado muito prejuízo nas velas, as pessoas ficaram assustadas e saíram para a Calheta. Há um série de navios que também andavam aí de volta, começaram a deslocar-se para a Calheta. Da Calheta levaram algum pessoal para a Terceira. Aqui nesta zona onde eu morava, no caminho da igreja, pois não havia muitas notícias, lá em casa do meu pai não alterou. Ora, passou isto, aquilo, aquele outro, mas não saíram de casa. Vim aqui abaixo, aqui ao adro da igreja, então estavam ali a montar uma barraca. As pessoas tinham medo de dormir em casa e iam dormir ali a uma barraca de lona que armaram no adro da igreja. E então dizia-se que nas velas só tinha ficado o tio Herculano, um velhote que era morador das velas. Estou lembrado perfeitamente bem disso, de nós sairmos pelas velas fora em aula, tipo procissão, do qual ia as autoridades locais, presidentes de câmaras, polícias, guardas fiscais, dos quais o meu pai também fazia parte disso, e foi-se dando prioridade às mulheres e crianças que eram transportadas em caminhonetes de caixa aberta
que na altura havia poucas. Lembro bem de uma pessoa que era o Sr. Fernando Gamão, pessoa essa que já morreu há alguns anos, que ia transportando. Lembro-me de nós sairmos e irmos até à Ribeira Seca, ficarmos lá e depois fomos para o topo. Da Ribeira Seca para o topo, aí já não me lembro bem como é que lá cheguei, não sei se peguei no som, se não. Até à Ribeira Seca estou perfeitamente lembrado de nós irmos nessa dita caminhoneta do Sr. Fernando Gambão, que pertencia às obras públicas na altura, e sermos transportados de caixa e isso tudo, em precárias condições, que era o que havia na altura, mas era bem melhor do que ir a pé. E aí fomos, até que chegámos lá e fomos recolhidos na loja desse Sr. Matos, que tinha um estabelecimento que penso que ainda existe lá, já talvez com outro nome, porque esse senhor também já faleceu, e o qual nos serviram algumas coisas para nós comermos, não sei quem nem mais que, e depois de certo que durante a noite é que nós fomos para o topo. Fui para a casa de familiares para o topo de um tio meu que era faroleiro. Inicialmente ficámos lá, no outro dia de manhã, quando acordei, lembro-me de estar lá no topo, nesse dito farol do topo que ainda hoje existe, e depois esse meu tio arranjou uma casa essa hoje, que é a casa do Sr. Espírito Santo no topo. E assim caiu um bocado, eles transferiram os doentes todos para o asilo. E depois no asilo torna a dar um abalo muito grande e de onde as pessoas estavam no lado da estrada, mas ficaram automaticamente no outro lado. E ele perguntou às freiras se me podia levar e elas disseram logo que sim e levou-me para o topo, onde a gente permaneceu lá um mês. Calhou a ficar naquela casa onde já estavam os outros. E eu depois da terceira vinha barcos que traziam farinhas de outros países e coisas, elas coziam o pão e guisavam todos em conjunto, guisávamos todos em conjunto para tratar uns dos outros. É que saí daqui que eu estava aqui, depois veio aqui uma caminhoneta, se quisessem ir e fui, fazer mais a mulher, mas depois o meu sogro foi-me buscar e fui para a casa dele lá para diante. Estava cheio, aquilo estava tudo cheio, estava mesmo da Roçoste também tinha, e gente aqui da Uslinde, e tinha, então estava tudo cheio, a sociedade estava cheia de gente. A gente foi para a Calheta e ficou aqui o pau de Brasília e os funcionários e coziam de noite e de dia para abastecer aquela gente que não tinham nada para comer, né? Não tinha pão e era cozer de noite e de dia, com 2 ou 3 funcionários, que era o que havia, naquela altura havia pouca gente que soubesse cozer pão e era tudo manual, não havia máquinas. Nós fomos para Angola porque foi derivado aos abalos, porque se não fosse, nós tínhamos a nossa vida, estava encaminhada e iam vivendo. Depois, derivado aos abalos, é que decidimos ir para Angola, procurar uma vida melhor. Davam-nos terrenos, davam-nos casa e davam-nos 5 contos por mês. Que era muito dinheiro. Que era muito dinheiro, lá dava para fazer muitas compras. E depois, depois de um ano, depois de começámos a viver à nossa custa. Tá. Mas o primeiro ano, talvez um ano e meio, eles deram-nos dinheiro e deram-nos transporte para ir às compras e foi assim. Qualquer crise que tenha acontecido, ou catástrofe, melhor dizendo, que tenha acontecido aqui na ilha ou nas outras ilhas, implicam sempre mudanças estruturais. É algo que se verifica, que desaparece para muitas pessoas e coisas que começam a surgir. Em São Jorge, estamos a falar há 50 anos, numa sociedade fechada, sem possibilidades de contato tão fáceis como depois dessa crise sísmica, e já não falamos nos tempos de hoje, com certeza, e verificamos que a crise sísmica de 64 representa para São Jorge a abertura ao exterior. E representa uma modificação, quer social, quer cultural, quer económica, que nunca tinha existido na história de São Jorge até essa altura. Aponto quatro situações diferentes que modificam económica, social
e culturalmente a população de São Jorge. Primeira situação. A vinda de operários e técnicos de fora da ilha. E essa quantidade foi bastante elevada. Isso que é que implicou? Primeiramente, uma população flutuante, jovem, que diga-se de passagem que foram muitos jovens que vieram das outras ilhas para aqui trabalhar, muitos deles sem compromissos familiares graves nas suas ilhas de origem e que começaram aqui a ter dinheiro. E isso implicou uma coisa que eu penso fundamental na maneira de ver e pensar dos jorgenses. Foi o conceito de fim de semana. Ele entra a sério em São Jorge após a crise sísmica de 64. As pessoas passam a perceber-se que não vivem para trabalhar, mas trabalham para viver. E isso foi fundamental em toda a mudança cultural que se deu. Depois, há uma entrada da volta das quantias, que são para pagar precisamente a esses operários, e há aqueles que saíram, inclusivamente da agricultura, para virem trabalhar para as obras, como se dizia na altura, de reconstrução. Olha, aí há outra modificação importante. O vendedor de peixe já não vai à freguesia rural trocar o peixe por ovos, por batatas, por cebolas. Agora o pagamento, ou a ideia de pagamento, faz-se por dinheiro e já não por troca comercial. Isso é também uma modificação que se começa a dar precisamente a partir a partir da crise sísmica de 1964. Depois, a imigração para Angola, independentemente de tudo o que se deu depois, dá uma ideia às pessoas que quando há uma crise sísmica não é necessário, não é obrigatório a imigração para o estrangeiro. O país também tinha alternativas. Sabemos que essas alternativas eram políticas, que eram no interesse da nação salazarista de fomentar o povoamento de Angola quando a guerra já tinha arrebentado lá. Agora, a realidade é que foram para lá. Depois sentimos outra coisa. Em São Jorge, primeiro que nas ilhas pequenas desta região, o governo saiu à rua. No primeiro mês e meio, o governador civil, que era aquela pessoa que ficava longe, que não sabia bem o que era, em termos na concepção das pessoas da ilha, vem aqui à ilha de São Jorge 9 ou 10 vezes. Os ministros passam aqui a passear, a ver as obras, a ver a destruição. E falam com outra pessoa. E, portanto, aquela ideia do governo supremo que está fora, que está longe, cai um pouco. E isso também é importante para São Jorge. Depois, uma outra questão é que, derivado da crise sísmica, embora não seja consequência da crise sísmica, verificamos grandes obras no Concelho das Velas, que alteram totalmente o isolamento deste concelho e desta ilha. Primeiro, o porto comercial. Reparemos que o porto comercial das Velas é o primeiro feito numa ilha que não era capital de distrito. Nós, anos depois, porque essas obras levavam muito mais tempo do que hoje em dia, temos os barcos de passageiros, Ponta Delgado, o Cedros e todos os barcos, a encostar no Porto das Velas. O Girão, isso abre-nos uma perspectiva muito grande. É porque agora, para além das exportações que fazíamos do queijo e do gado e das importações que fazíamos, também exportamos e importamos ideias. Conversamos. Vamos ao Ponta Delgada, isso é do meu tempo, e no meu Ponta Delgada tomar um café e falar um pouco das coisas que se passam no outro lado. E isso muda a mentalidade. Pode dizer que só de um grupo, mais ou menos, da malta, estudantes de altura, mas muda.
e faz mudar a mentalidade jorgense. Depois, o hospital. O hospital é totalmente remodelado. Vêm para cá determinados serviços que até então não existiam. E isso em termos de apoio à população. E o evitar que algumas coisas não necessitem de sair da ilha é importantíssimo. Depois os palácios da justiça, as casas de magistrados, a polícia, a delegação da ilha, e são tudo obras consequência da crise sísmica de 64. Ora, isso permitiu que, para além da reconstrução, mais obras se fizessem, mais mão de obra se empregasse, e começa a haver nessa altura o que se verifica em 74 em uma dessas ilhas pequenas, que é a saída de jovens que toda a vida trabalharam na agricultura e na lavoura, saírem para as obras públicas, para a construção civil. Infelizmente, isso que deu um avanço muito grande a São Jorge, é quebrado agora com a crise e agora não há retorno e essas pessoas, muitas delas, estão no desemprego. Isto para dizer, portanto, que a crise sísmica, que paradoxalmente e sem muita explicação humana, não faz vítimas e faz uma destruição muito maior do que o sismo de 80 e outros do género. E, portanto, a evolução, a história de São Jorge começa a ser reescrita numa outra etapa a partir da crise sísmica de 1964, que agora está a fazer 50 anos. A gente, quando tem de passar uma coisa, tem que passar mesmo. Não há que esperar por mais nada. Tem que ser assim a vida. Eu sempre considerei isso como água, pá. E até depois aconteceu mais vezes e ainda hoje, tenho sempre, quando vou para a cama, tenho sempre medo de sentir uma balterra. Isso é natural, não é?